Vamos falar sobre ciúmes. Minha amiga, meu amigo, agora meu papo é com você e esse papo é sério. Para você, ciúme é uma demonstração de amor, por exemplo, ou é um sinal de insegurança? Enquanto você vai pensando sobre isso, nós vamos ver a opinião do pessoal lá nas ruas. Qual que é a base de um relacionamento? Cumplicidade com outra pessoa. Eu acho que você tem que confiar no seu parceiro. A confiança é tudo. E os ciúmes? Como que ele entra nessa equação toda? É problemático? Estamos no bairro certo, porque liberdade me parece que não combina bem com posse. Será? Tem muita gente aqui pra opinar e dizer. Mas é ciúme de... Ciúmes é saudável? Não. Eu acho que ciúme demais é desconfiança. Preocupação e interesse sim, mas ciúme geralmente eu acho que acaba gerando mais conflito, sabe? É um sentimento de posse que a gente não pode ter. Tudo que sai fora do controle já não é ciúme, já é obsessão. Você se sente cerceada, cercada, o cara é inseguro, enfim, desconfiança, é horrível. Eu acho paia quando você puxa foto, tipo assim, de outra garota, sabe? Na verdade, eu nunca tive crise de ciúmes muito intensa, não. Só me intriguei, depois passou. Ciúme de... Às vezes é necessário, mas eu não gosto. Necessário? Às vezes é necessário, tem um pouquinho, né? Um pouquinho só. Mas eu não gosto de ciúmes. Ciúmes é brega. Falei ciúmes, veio um ixi coletivo. Por quê? É porque assim, a gente lida um pouco diferente com ciúmes. Porque eu não tenho muito ciúmes e eu não acredito nos ciúmes do jeito que ele é. E ela já tem um ciúmes mais tradicional. Mas o que é o ciúmes tradicional? Ciúme é porque assim, ela é mais não mono, entendeu? Ela é não monogâmica. Eu sou 100% monogâmica. Então pra mim, olhou pro lado, então estou zoando. Eu acho que quando tudo é exagerado, é uma insegurança que a pessoa tem. Quem quer fazer coisa errada faz dentro de casa. Qual que é a solução para os ciúmes? É conversa? Eu acho que é nascer de novo, para certas pessoas. Se não ocorreu nada de grave, uma boa conversa pode resolver. Nós temos 52 anos de casados, então nós já recasamos muitas vezes dentro do próprio casamento, porque os patamares mudam ao longo da vida, né? E tem que estar de peito aberto para ajuste. É sempre é um relacionamento para somar, entendeu? O meu ciúme de você, ciúme de você, ciúme de você. Maravilhoso, um beijo para todo mundo que participou. Mas é isso, gente, muitas opiniões diferentes, mas para entender um pouco melhor sobre isso, a gente recebe aqui a Rose Vilela, que é psicóloga e sexóloga. Seja bem-vinda mais uma vez aqui no Mulheres. Obrigada, Camila. Tudo bem com você? Estar aqui, tudo ótimo. Ai, que bom. E a gente vai falar sobre ciúmes. É um sentimento que é natural do ser humano? Em algum momento da vida a gente vai sentir? É super natural. Todo ser humano sente. O que é comprometedor? É a intensidade deste ciúme e como você lida com ele. Essa é a grande questão, mas todo mundo sente. E a gente vai propor aqui uma dinâmica que você pode participar com a gente. São os mitos e verdades. É legal que todo mundo em casa vai brincando também, para ver se acerta, tá? A gente coloca já o primeiro aqui na tela, que é o seguinte, ó. Ciúmes é sempre sinal de amor verdadeiro. Rose, mito ou verdade? Isso é um mito. Por quê? Porque o ciúme, as pessoas colocam assim, o ciúme disfarçado de amor. Então, tem às vezes um pouco, sabe aquela história, quem ama cuida? Sim. Mas como é que é esse seu ciúme? Ele é um sinal de amor verdadeiro? Não necessariamente, porque se ele é intenso, ele já não é amor, ele já é posse. E aí quando você tem posse do outro, isso é extremamente comprometedor, porque você vai comprometer a sua relação. Então isso é totalmente mito. E tem pessoas que às vezes precisa que o parceiro ou a parceira sinta ciúmes para ela se sentir amada. Exatamente. Tem casais que fazem esse tipo de joguinho, porque é um joguinho dentro da relação. Certo. Eu acabo provocando o ciúme no outro para que o outro demonstre amor. Isso é um joguinho perigoso, porque de repente vai satisfazer o seu ego, mas isso de alguma forma pode escalar. Porque de repente você começa a provocar a outra pessoa, e qual é o limite dessa outra pessoa? Né? Qual a necessidade disso? O que dá para perceber? Que falta diálogo nas relações.
que é o grande problema das relações. Mais um mito ou verdade? E aí, pessoal de casa, o que vocês acham? Olha, ciúmes excessivo pode ser considerado abuso emocional. Pode ser considerado, é verdade, pode ser considerado um abuso emocional. E às vezes vai para o físico, né? Dependendo do tanto de ciúme que essa pessoa tem, ela começa a cercear, começa a stalkear a rede social, começa a inibir a outra pessoa de se expressar. Olha essa sua blusinha, essa sua saia, essas suas amigas ou amigos, né? Porque o ciúme acontece tanto nos homens como nas mulheres. Porque às vezes a gente fala, é só o homem que sente. Não, a mulher também. Tem mulher extremamente ciumenta. Sim, sim. Então, independente do gênero, o ciúme acontece e ele pode sim ser considerado um abuso emocional, dependendo do grau que chega e do grau de cerceamento que você leva à sua parceria. E é legal entender os limites também desse ciúme, né? Por isso a gente coloca o próximo mito ou verdade na tela, que é o seguinte: é normal sentir ciúmes de vez em quando? Verdade. É tá normal. ok de vez em quando? Não, gente, ciúme ele existe. O ciúme existe, é normal. Você vê a pessoa que você gosta, de repente, sei lá, olhou, você vai sentir. Mas como é que você lida com isso? É isso que vai mostrar o grau de amadurecimento que você tem para lidar com as emoções. O que é muito bacana? Por isso que a gente sempre fala, né, do autoconhecimento, da importância da pessoa se submeter a um processo terapêutico. Por quê? Porque ela vai conhecer as emoções dela. Poxa, o que é isso? Primeiro reconhecer, o que é isso? É ciúme? Esse ciúme tem fundamento? Né? Será que de fato, porque o que acontece? Quando a pessoa tem ciúme, ela começa a criar uma história na cabeça dela. Fantasias, né? Ela começa a criar os história. monstros, né, que a gente os fala. monstros, são os monstrinhos, né? E aí ela vai criando isso e vai alimentando esses monstrinhos diariamente. E é tudo em função de uma fantasia. Claro que tem pessoas que dão motivo, de fato. Né? Para a pessoa sentir muito, ciúme. Né? Então, tem pessoas que dão motivo. Mas a pessoa ela tem que estar se questionando o tempo inteiro. Faz sentido isso que eu estou sentindo? Será que, de fato, aquele like que a pessoa deu ali numa rede social tem algo a ver? A pessoa tem que ir se questionando. E, na última das hipóteses, vai conferir, vai conversar com a pessoa. Não fica alimentando os monstrinhos. Já tira as dúvidas na hora. Já né? tira as dúvidas, já resolve. E perguntar não é brigar. É falar do seu incômodo. O que você... olha, eu fico incomodada quando você tem certo comportamento, quando você faz tal coisa, isso me gera um ciúme, isso está fazendo mal. Porque a pessoa que tem ciúme, ela sofre muito. Sim. Ela é a pessoa que mais sofre. Claro que dependendo de como ela manifesta, ela vai também acabar infringindo o sofrimento no outro, colocando o sofrimento no outro. Mas quem sente ciúme sofre demais. Mais um mito ou verdade. Em casos extremos, ciúmes pode estar relacionado com questões de autoestima? Verdade. Pode estar relacionado com questão de autoestima. Autoestima baixa, então? Baixa autoestima. O ciúme, ele é desenvolvido desde a infância, assim como a autoestima também. Então, se essa pessoa ela não se sentiu amada, se era uma casa em que havia muita comparação entre irmãos, entre primos, entre coleguinhas de escola, ou no geral, né, essa pessoa ela não se sentia vista, amada, isso vai interferir na autoestima dela e ela vai começar a ter ciúme, porque ela não é a querida, não é a importante dentro daquela relação. Não que não seja, né? Porque, como eu disse, o ciúme vai muito da criação e da fantasia da pessoa. Então, às vezes, a pessoa não se sente boa o suficiente para aquela relação. Entendi. Eu acho que tem a ver com insegurança também, que é a próxima questão aqui dos nossos mitos e verdades. Quem sente ciúmes é inseguro? É verdade. É verdade. É verdade. A pessoa ela é insegura totalmente e aí tem a ver com essa história da autoestima, desse sentimento de não ser importante para o outro. Então ela está o tempo inteiro na corda bamba, né? Quem sou eu nessa relação, qual a importância que eu tenho, se todo mundo é melhor do que eu, a pessoa ela vai se interessar por qualquer outra pessoa porque eu não tenho valor.
Então tem tudo a ver com a autoestima e com a insegurança. Então eu imagino que se autoconhecer, então, é fundamental. Fundamental, importantíssimo. O processo terapêutico, o autoconhecimento, ele é fundamental. Eu preciso reconhecer os meus sentimentos para daí eu poder elaborar, né? Passo a passo. O que eu faço? É ciúme? Como é que eu lido com isso? Tem um fato real para eu poder sentir ciúme? Como é que eu vou trabalhar? Faltou na minha infância. Agora eu sou adulta, né? Eu não posso também ficar culpando o que aconteceu lá, tá? Agora, como adulta, como é que eu resolvo isso? Sim. Eu tenho que sempre procurar uma solução e não ficar sofrendo em cima do problema. Sempre pensar, como é que eu resolvo isso? E a gente está falando aqui de ciúmes entre casal, mas também em outras relações, com certeza isso pode acontecer também. Próximo mito ou verdade, ciúmes entre irmãos desaparece na vida adulta? Então, aqui é um mito. É um mito. É um mito. Por quê? Porque pode desaparecer e pode ser que não. Então, a gente sabe que tem irmãos que morrem um com ciúme do outro. E muitas vezes isso é percebido dentro da própria casa. Sabe quem é que nunca fala, né? Quem tem irmãos, ai, fulano é o queridinho. É o queridinho da mamãe, é o queridinho da vovó. É o que, né? Sempre tem aquele. A pessoa que fala isso, ela não se sente querida naquele ambiente. Então começa a ter um ciúme e às vezes até uma competição, né, para poder ser melhor, para poder ser visto, para poder ser amado. Então, não necessariamente vai desaparecer na vida adulta. Então é interessante os pais, os familiares terem cuidado com as crianças, então, para evitar esse tipo de comparação, de competição entre irmãos. Mas você sabe que às vezes os pais fazem isso. Você sabe que só o fato de nascer um irmão já é o suficiente para aquele que nasceu primeiro ter ciúme. Por quê? Por que meus pais precisaram ter outro irmão? Eu não sou bom o suficiente? Então, às vezes, os pais, eles fazem de tudo, ficam ali na corda bamba, e mesmo né? assim acontece. Para poder dar de tudo, do mesmo jeito, da mesma forma. Mas só o fato de você ter tido outro filho, para os irmãos, né? Isso já é devastador, dependendo da criança. Então, por isso que eu digo... É difícil, né? Não necessariamente pode desaparecer, mas... geralmente a coisa perdura. Tem que tentar equilibrar ali para os pais. E não aí, é muito quando fácil, você chega não. na vida adulta, é isso, né? Porque enquanto você é criança, as suas emoções, elas são muito afloradas. A criança não tem filtro. Claro que vai tendo os cerceamentos ao longo da vida. Os bloqueios, os traumas. Mas a criança, ela é livre. Ela fala, ela vai, ela bate, ela toma o brinquedo, ela disputa. E aí vai chegando na vida adulta, vai ficando mais polida, mas vira e mexe, você percebe que tem umas farpinhas, né, entre os irmãos, nas festas de família, aqueles almoços de aquelas domingo. alfinetadinhas de né, sempre leve. tem aquela alfinetada. E isso é uma demonstração de ciúme clara. Vamos lá, então. O próximo tem a ver com a amizade, que também gera ciúmes a muitos amigos, né? Quanto mais próximo o amigo, maior a chance de ciúmes. É uma verdade. Uma verdade. É uma verdade isso. Quanto mais próximo o amigo, maior a chance. Por quê? Porque quanto mais intimidade, mais afinidade você vai tendo com a outra pessoa e mais você quer aquela pessoa só para você. E aí quando essa pessoa fala, porque eu vou sair, vou no cinema, como assim? Você não me incluiu? A pessoa se sente traída daquela relação. Então, isso é uma verdade. Aí quando posta foto com outro amigo, Nossa, né? Nossa, é o fim. Às vezes até rompe a amizade. A amizade por conta disso. Ou vai fazer birrinha. Também vou sair ali com outra turma e vou postar. Para ver se a pessoa demonstra interesse. Aí se não demonstra, ela fica... Aí piora. Aí piora a situação. Vamos lá para o próximo, então. Ciúmes no ambiente de trabalho pode virar sabotagem. Isso é verdade, pode virar sabotagem. Porque a pessoa, ela pode começar a criar situações comprometedoras para outra pessoa, né? E às vezes até para ela mesma. Porque dependendo, pode ser uma autossabotagem. Ela pode sabotar dentro de uma empresa para que o colega, a colega tenha ali alguma questão, ou ela mesma acaba se auto-sabotando, dependendo do que ela arma, né? Sabe aquela história? Armou e se deu mal. Sim. Então, às vezes, o feitiço vira contra o feiticeiro, mas isso pode virar sabotagem. E o que fazer nesse caso? Conversar? No caso da empresa? Às vezes, depende do que está acontecendo de fato. Porque dentro de uma empresa, a gente tem que pensar o seguinte, as posições, né? Porque a empresa, ela repete
o que acontece dentro de um ambiente. Então, quem que é o chefe? Às vezes a pessoa ela tem uma relação meio paterna com aquele chefe. E às vezes o chefe fala, é porque o trabalho de um, o projeto do outro foi melhor. E aquilo vai gerando. E às vezes a questão é sua, não é o seu chefe, Não é o outro. especificamente. Porque assim, o ciúme, a questão é sua, não é do outro. Claro, como a gente estava falando, tem pessoas que acabam criando situações para gerar um ciúme. Mas como é que o ciumento lida com isso? Que aí é que vai a forma demonstrar a que ele reage. maturidade, é como você reage. Então você vai falar para o seu chefe, pô, você gostou mais do projeto do outro do que o meu? Vai ser infantil. Escuta, meu filho, né? Ou minha filha, vai se tratar, né? Porque Sim. não é a questão. Onde é que está a maturidade de cada um? Então, o que está acontecendo? E às vezes você vai ter que levar para terapia, não para o seu chefe. É como eu disse, às vezes tem uma questão que você vai ter que falar para o seu chefe mesmo, né? Vai ter que dizer, olha, eu fiz o projeto tal. É que dentro da empresa aí tem outras histórias, né? Sim. Outros Muitas situações vieses, né? diferentes, Situações com muito certeza. diferentes. Aí a gente entra num ciúme muito atual, que acontece muito hoje em dia nas redes sociais. Olha só, ficar de olho nas redes sociais do parceiro é uma forma saudável de lidar com ciúmes. Isso é mito. Mito. É mito. Porque, gente, como é que é saudável? O que é você ficar stalkeando a vida do outro? Ficar vendo se deu like e aí dali você já começa... Aí você entra já no perfil da pessoa para ver quem é a pessoa, o que a pessoa faz. Aí você vai olhar tudo que a pessoa já curtiu, não curtiu. E aí entra naquele processo de criar uma história na sua cabeça. Então isso não é saudável, porque a história nunca vai ser uma história positiva. Ai, que legal, é um amigo, tá apoiando, né, o processo criativo do outro. Não, tá querendo, tá dando em cima, tá dando like, tá não sei o quê. E a gente sabe que hoje as redes sociais, de fato, elas proporcionam muitas paqueras, né? Então, não só os aplicativos de namoro, mas as redes sociais hoje, as pessoas meio que vão em busca de relações mesmo. E tem aqueles que gostam de provocar, tem aqueles que realmente desrespeitam dentro da relação, mas como eu disse, o ciumento é que sofre. E é o ciumento que tem que ir lá e falar. O seu comportamento está me desagradando. Eu não gosto que você fica curtindo. Quem que está curtindo? Porque às vezes também a pessoa vai lá e curte, né? O bonitão, bombadão, Então, a mocinha moça de biquíni, né? Aí também, por favor, né? É. Vamos ter um limite, porque também tem uma coisa do respeito com o outro. Então, às vezes você está desrespeitando a pessoa, não é que aí a pessoa já fala, mas você que é louca, você que é louco. Não, mas você também está provocando. Por isso que o diálogo é importantíssimo e saudável. Isso que é saudável, o diálogo dentro da relação. Sempre. Sempre, sempre. O próximo na tela é bem importante também, olha só. Episódios exagerados de ciúmes podem colocar a vida da vítima em risco. Aí já é um nível muito alto de ciúme. Isso é verdade. E aí já passa do ciúme, né? Porque o ciúme, ele tem essa coisa do cuidado, de você ter um controle. Claro que tem as pessoas mais descontroladas, mas quando chega nesse exagero, aí já é posse e isso tem consequências muito sérias de privação, de violência verbal, às vezes até física. Sim. Então são consequências muito perigosas, de fato. Que, aliás, daqui a pouquinho a gente recebe aqui uma delegada para falar um pouco mais sobre essa questão, né, de violência contra a mulher. Então, daqui a pouquinho a gente vai tratar esse assunto aqui também. Mas, doutora, nós reunimos aqui algumas perguntas do público. Opa! Né? Ó, selecionamos boas perguntas aqui para vocês. A Gabriela Costa, por exemplo, pergunta: meu namorado fica bravo quando saio com minhas amigas sem ele. Isso é cuidado ou controle? Olha, tem uma coisa assim, quem namora, que às vezes a pessoa fala, eu tô namorando, mas o quanto que você sabe? Porque é saudável você manter as suas relações, né, de solteiro, Claro. de solteira, isso é importantíssimo e é saudável para a relação. Agora, se eu tô namorando e quero ter vida de solteiro, aí não namora, né? Continua solteiro. Agora, se você só sai com as amigas e não leva o seu parceiro, o que está acontecendo nessa relação? É só um ficante? Então, qual é o status dessa relação? Isso também tem que ser conversado, né? O que se espera da relação?
Então, eu tô falando assim de uma forma mais branda. Ah, não, ele pega no meu pé, ele fala que não é para eu sair com elas, ele quer me impedir de sair com as minhas amigas, aí já é controle. E aí acho que também depende que tipo de amizade, que tipo de ambiente que essa pessoa vai. Acho que isso conta também. Né? Conta, claro. Altas baladas, madrugada, várias vezes, todo final de semana. Então não namora, né? Fica solteiro. Fica Se solteiro. você está namorando, é um passinho, né? Ainda é namoro, dá para terminar. É diferente um comprometimento. De um caso, né? Mas é um comprometimento, né? Tem os estágios. Então tá namorando? Então, vamos respeitar a questão do namoro, mas que é importante sim cada um ter, né, os seus amigos, ter a sua individualidade, isso é saudável para a relação também. Eu tenho uma pergunta aqui que eu acabei de ver da Maridino_oficial. Um beijo pra você, ó. Eu tenho transtorno borderline e sou extremamente ciumenta e insegura, mas isso já era um traço da minha personalidade desde nova. A sensação de não ser valorizada, de que serei trocada a qualquer momento é horrível. Isso de fato acontece, é uma das características mais marcantes em quem tem o transtorno de personalidade borderline, que é exatamente esse medo do abandono. Tá. Então, o medo do abandono é o que mais fica evidente em quem tem. E a partir daí, a pessoa ela começa a ter comportamentos abusivos até. Então, é difícil, né, lidar com essa situação. O que ela precisa fazer? Ela precisa tratar. Ela precisa, não que tenha medicamento para o transtorno de personalidade borderline, mas tem para as comorbidades que aparecem, como ansiedade, depressão, porque tudo isso acontece, né? Às vezes tem uma bipolaridade, e aí a pessoa ela tem que tomar medicação para tratar dessas comorbidades, e fazer a psicoterapia é fundamental para quem tem o transtorno, para poder lidar com essa oscilação de humor, inclusive. E o abandono é característico. É necessário nesse caso, então, necessário, né, precisa tratar. E quando a sogra morre de ciúmes do filho, é clássico também, né? Essa é clássica, né? É claro, meu bebezinho, meu filhinho, né? E a sogra fica competindo, querendo fazer mais. É bem delicado, porque é mãe do parceiro, do marido. Então tem que ter aí um certo jogo de cintura. Mas quem tem que pôr esse limite é o próprio filho. Né? O próprio filho tem que conversar com a mãe para que ela não se intrometa. E com amor, não precisa ser uma coisa com grosseria. Falar com amor, olha mãe, agora eu casei, né? Lá em casa quem manda na casa somos nós, porque às vezes a mãe quer lá dizer, ai, meu filho gosta do feijão assim, né? Tá, mas a casa é de quem agora? Claro. Então tem que ter o limite, tem que ser um limite bem claro e não precisa ser com grosseria, faça isso com amor, porque afinal de contas é mãe do marido, né? Então tem um joguinho de cintura, tratar bem e às vezes não tem jeito, a disputa é declarada e aí às vezes você vai ter que cortar mesmo, né? Romper com a relação, às vezes não tem... Pelo que eu estou aprendendo aqui com você, é interessante sempre o diálogo e a gente abrir nosso sentimento. Falar, olha, eu estou sentindo isso e de uma forma tranquila. Exato. E não entrar no jogo da sogra, na competição. Porque às vezes a nora, né, ela acaba entrando nesse joguinho. Então, percebeu que tem, é mesmo, poxa, que bacana. Um bate-boca, né, um desgaste desnecessário, tem coisa que não vale a pena. Escolha as batalhas que você vai. Agora tem uma coisa assim, você tem que pensar o seguinte, o que você dá pro seu marido, sua sogra não dá. Esse é o mais importante. Ótimo. É bem isso mesmo. Boa, doutora, gostei. Vilas Boas, um beijo pra você. Eu tenho 48 anos de casamento, 4 de namoro e acho que tem que ter ciúme. Não existe amor sem ciúme. O que você acha dessa frase? Não existe amor sem ciúme. Depende do grau de ciúme, porque se é um ciúmezinho, né? Tem casais que se aquecem, que acabam estimulando, dando tesão, né? Mexendo com a libido, porque tem essa coisa do ciúme. Então depende, é um joguinho e é um joguinho que para os dois tá saudável, é legal, é gostosinho. É gostoso, eu me sinto amado, amada dentro dessa relação. E para os dois tá bacana, 40 anos, não é isso que ela falou? Isso, é mais de 40 anos já. 40 anos? Então, se tá funcionando, tá dando certo, ok. O problema é quando isso é excessivo, é uma coisa abusiva, aí já não é ciúme, né? Já é outra coisa. Mas se para ela tá funcionando, tá legal, tá gostosinho, continua.
Muito bom. E claro, sempre lembrando que o autoconhecimento, acho que é a chave também. É a chave, é fundamental. Precisa se conhecer, perceber quais são as emoções, quais são as sensações, o que acontece e a partir daí o que eu posso fazer com isso. Eu não consigo sozinha, eu sofro, é um sofrimento intenso, eu estou sempre criando histórias na minha cabeça. Vai fazer uma psicoterapia, porque a psicoterapia é um olhar externo, é alguém que vai te orientar, te auxiliar a chegar num lugar que fique um conforto para você. E para as pessoas, né, que estão ao seu redor também. E para as pessoas que né? estão ao redor, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Muito bom. Doutora Rose Vilela é psicóloga e sexóloga e você encontra mais informações sobre ela no @Rose Vilela psicóloga, perdão. @Rose Vilela psicóloga lá no Instagram.